Então, pessoal, todos bem? Sejam todos novamente bem-vindos. Hoje, quarta-feira, dia 28 de agosto, choveu no meu WhatsApp várias mensagens de vários seguidores e vários alunos perguntando se a decisão do Supremo acaba com os concursos de procurador municipal. Bom, aí, como eu não vi absolutamente nada de estranho em relação às últimas decisões do Supremo, eu fui pesquisar o que estava acontecendo e eu pretendo te explicar exatamente de onde surgiu isso e quais são as principais características dessa notícia. O portal Correio é um portal de notícias e dia 27, portanto ontem, 27 de agosto, esse portal publicizou uma decisão do Supremo no recurso extraordinário 1.156.016 de São Paulo, onde o Supremo decidiu que os municípios e as câmaras de vereadores não estariam, portanto, obrigadas a contratar advogados públicos por meio da realização de concursos públicos e, consequentemente, por meio da instalação das suas procuradorias. A primeira coisa que chama atenção nessa decisão do Supremo, e eu vou adiantar aqui até o final da decisão para que vocês possam imediatamente perceber a primeira grande característica, é que essa decisão é de um ano atrás. Essa decisão é do Fux e ela é de 25 de setembro de 2018. Então não se trata de uma decisão postada no site do Supremo ontem, 27 de agosto de 2019. É uma decisão de setembro de 2018 que acabou sendo reproduzida pelo portal Correio agora em 27 de agosto de 2019. Então esse é o primeiro ponto. A decisão já tem um ano, então não se trata efetivamente de uma decisão em caráter de novidade. No entanto, a forma como o portal publicizou a questão, a decisão do Supremo, é um tanto quanto, digamos, chamativo. O portal colocou: os municípios não têm a obrigação de contratar procuradores, algo nesse sentido. Isso chamou a atenção de muitos concurseiros, muitos seguidores, muitos alunos, e as pessoas vieram então na minha rede social perguntar até que ponto isso influencia os concursos de procuradoria. Antes, vamos analisar a decisão do Supremo no recurso extraordinário 1.156.016. Eu já conheci esse recurso extraordinário e o Supremo aqui, de fato, pela decisão do Fux, que foi mantida pelo Supremo, estabeleceu a interpretação de que os artigos 131 e 132 da Constituição não são de reprodução obrigatória nas leis orgânicas, ou melhor dizendo, esses dispositivos que tratam da advocacia pública estadual e federal, eles não atraem a obrigação de instituição de procuradorias municipais. É mais ou menos o que diz aqui o Supremo, ó. Normas constitucionais de reprodução não obrigatória pelos entes municipais, inexistência de municípios instituírem procuradorias municipais. Esse é o ponto principal e esse foi o entendimento do Supremo Tribunal Federal. Aqui trata-se de um recurso extraordinário que questiona, então, o município de Tatuí, em São Paulo, acerca da inexistência de procuradoria municipal. O Ministério Público, nesse caso, Ministério Público Estadual, estabelece uma tentativa de levar ao Poder Judiciário a pretensão jurídica de obrigar o município a instalar a sua procuradoria. Isso chegou ao Supremo Tribunal Federal via recurso extraordinário e o Supremo entendeu, pela decisão do Fux, que nós não temos uma obrigação constitucional de estabelecer que os municípios sejam obrigados a instalar procuradorias municipais. O Ministério Público, na ação, argumenta em síntese o seguinte: se a advocacia pública é constitucionalmente definida como função essencial à justiça, as disposições da Constituição Federal e da Constituição Estadual se aplicam aos municípios porque são princípios estabelecidos que pré-ordenam a organização municipal. Aduz ainda o MP que os artigos 131 e 132 da Constituição estabelecem que a advocacia pública é subordinada ao chefe do Poder Executivo. As atividades de assessoramento, consultoria e representação jurídica da administração pública são privativas dos agentes e órgãos da advocacia pública. Conclui que o venerando acórdão, ao refutar a aplicação da Constituição Estadual a respeito desses temas, contraria o artigo 131 e 132 da Constituição Federal ao validar a legislação local que dispôs de maneira oposta. Então, no caso concreto, nós temos uma legislação municipal que retira do município, ou que diz que o município não tem a obrigação de instituição de sua procuradoria. Essa legislação foi analisada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo
que entendeu que a legislação não afronta a Constituição estadual, e o Ministério Público de São Paulo levou então a questão ao Supremo, informando que a legislação municipal, que retira a obrigatoriedade de instalação de procuradoria, afrontaria, portanto, os artigos 132, 131 e 132 da Constituição Federal. Esse é o ponto principal. O Supremo Tribunal Federal, pelo Fux, entendeu que o TJ de São Paulo tem razão, ou seja, ele entendeu que os artigos 131 e 132 da Constituição Federal não listam lá o município como ente federativo obrigado a respeitar os seus dispositivos. Nós sabemos que os dispositivos 131 e 132 da Constituição Federal, portanto os artigos, implementam a obrigatoriedade de procuradorias estaduais e da representação jurídica da União por meio da Advocacia Geral da União. Não há, nesse caso específico, menção expressa a municípios. A interpretação, portanto, que deve ser feita a partir dessa análise é saber se os municípios estão lá de forma implícita ou não, se a norma que estabelece a necessidade de representação dos estados por suas procuradorias e a necessidade de representação da União pela Advocacia Geral da União obriga de forma reflexa os municípios a instalarem as suas procuradorias municipais e contratarem seus procuradores por meio de concurso público. O Supremo Tribunal Federal, por essa decisão do Fux, entendeu que não. Saliente-se a inaplicabilidade em caso dos artigos 131 e 132 da Constituição, uma vez que referidas normas não são de reprodução ou observância obrigatória pelos entes municipais. Essa é a tônica, e aí ele cita nesse caso específico todas as decisões de Tribunal de Justiça e decisões do próprio Supremo Tribunal Federal que corroboram com esse entendimento. Sobre a jurisprudência do Supremo, ele diz: assentada a inaplicabilidade dos artigos 131 e 132 da Constituição ao caso em tela, pontua ainda que a jurisprudência dessa Suprema Corte se firmou no sentido da inexistência da obrigatoriedade de os municípios instituírem órgãos próprios de representação judicial, procuradorias do município e da Câmara Municipal, por ausência de previsão constitucional nesse sentido. E aí continua o ministro citando o precedente do Supremo Tribunal Federal para entender de fato, no recurso extraordinário 1.156.016 de São Paulo, que os artigos 131 e 132 da Constituição Federal não são de reprodução obrigatória para os entes municipais, o que afastaria uma obrigatoriedade dos municípios de instalarem procuradorias, podendo, portanto, se valer dos serviços da advocacia privada por meio da contratação de escritórios de advocacia. Então o que nós temos é que o portal Correio está certo. Os municípios não têm a obrigação de instalar procuradorias e, nesse caso específico, de contratar procuradores por meio de concurso público. Isso é fato. O problema é que, primeiro, essa decisão ela tem quase um ano. Como nós vimos, ela é de setembro de 2018, nós estamos em agosto de 2019. De lá para cá, dessa decisão para frente, a única coisa que nós estamos vendo é um aumento considerável de concursos de procuradoria municipal. Por algumas razões. Primeiro, os municípios, não obstante a decisão do Supremo Tribunal Federal, têm firmado termos de ajustamento de conduta com o Ministério Público Estadual, muitas vezes, para instalar procuradoria municipal e, nesse caso específico, contratar os procuradores. Não obstante meu apreço e meu respeito pela advocacia privada, eu entendo que o ente público ele precisa ser representado por advogados públicos, com procuradorias instaladas e com procuradores contratados mediante realização de concurso público. Esse é o modelo que eu entendo ideal para qualquer ente público, seja União, seja Estado, pela obrigação constitucional, seja pelo município, pelos princípios constitucionais que regem também o ente público municipal. Partindo desse princípio, muitos municípios têm firmado TAC com o Ministério Público para a instalação de suas procuradorias e para a contratação dos seus procuradores. Isso é fato. Essa decisão do Supremo tem um ano, de lá para cá a gente vê um aumento considerável do número de concursos de procurador municipal. Segundo, a decisão do Supremo Tribunal Federal, ela diz que os municípios não têm a obrigatoriedade de instalar procuradorias e contratar procuradores, mas os municípios que já têm procuradorias instaladas e cargos vagos, esses municípios continuarão fazendo concurso público. Eu não imagino efetivamente que depois de um ano essa decisão vá surtir efeito no sentido de minguar os concursos públicos das procuradorias municipais. Se a decisão tivesse o potencial de acabar com os concursos de procuradoria municipal, ela teria feito há um ano atrás, coisa que não aconteceu, pelo contrário. Então,
nós temos um aumento exponencial de concursos de procurador municipal, seja com procuradorias instaladas por municípios que não as tinham, sejam por concursos de procuradoria já instaladas com cargos de procurador vago. Respondendo a todo mundo que me perguntou, não acho que essa decisão, publicizada depois de um ano em um portal, que acabou fazendo com que as pessoas passassem a entender que se trata de uma decisão nova do Supremo, tenha o condão de minguar os concursos de procurador municipal, razão pela qual, respondendo a todo mundo que me perguntou, não, eu não acho que seja uma notícia suficientemente necessária para te fazer desistir dos concursos de procurador municipal para os quais você tem se preparado, ok? É isso. Eu vou ficando por aqui, forte abraço e até os nossos próximos encontros.